Olá, pessoal! Olá, tudo bem? Mais uma aula online na quinta-feira, junto com vocês. E hoje a gente tem uma aula muito especial porque é o começo de uma série, né, Michele? Exatamente, é o começo de uma série onde a gente vai trazer para vocês a história do teatro, Olha que maravilha. né? E é muito importante a teoria de todas as profissões. Sim, sim, saber como Sim. surgiu, onde surgiu, Por né? que que há a prática, né? A gente vai fazer teatro, mas a gente não sabe a história. É Por que que existe verdade. o teatro? Por que que ele surgiu, onde ele surgiu, qual era a finalidade, o objetivo, e a gente vai estar trazendo aqui para vocês em série, né? Quem foram os caras do teatro? É, então hoje, por ser a primeira, a gente vai dar uma passeada assim, um pouquinho da história do teatro, Uma dos introdução. dramaturgos, uma linha cronológica. A gente não vai falar especificamente sobre nada. A partir da próxima aula, da segunda aula, a gente vai falar sobre cada um. Sim, Exemplo, pantomima, jogo teatral, né? Para cada série a gente vai trazer, destrinchar um pouquinho de cada um estilo ali, de isso como aí. surgiu. Mas hoje a gente vai dar uma pincelada, né, Mar? Vamos começar? Vamos começar. Vamos lá. Então tá, a história do teatro, ela se teve na Grécia Antiga, tá? E ela teve um movimento muito importante, porque foi o surgimento de grandes dramaturgos que são lembrados e relembrados até hoje com a sua dramaturgia, que foram Sófocles, Eurípedes, Aristófanes, Ésquilo, trazendo uma das suas obras como Medeia, Antígona, Édipo Rei. Édipo Rei ficou muito conhecido uma Numa época. novela na Globo, né? Sim, Teve uma novela com a com a Vera Vera Fischer e o Felipe Fischer Camargo, que foi quando eles se e o conheceram. Marcos Breda, eu acho que foi o primeiro papel dele na televisão também, super ator, chamou atenção, assim, bacana. Eu Muito não, legal a história, adaptada para novela, né? Sim, Bacana. sim, que é a história, né, do filho que se apaixona pela mãe porque não sabe que ela é mãe. Enfim, tem toda uma história, né? Então, foi o surgimento do teatro. O teatro surgiu na Grécia Antiga com esses dramaturgos. E essas histórias são trazidas até hoje, são grandes clássicos, né? Depois a gente vai dar uma passeada na Idade Média, e quem teve uma grande influência foi um primeiro dramaturgo português chamado Gil Vicente, que uma Grande. das suas obras mais famosas é O Alto da Barca do Inferno. Depois da Idade Média, vem o Renascimento. O Renascimento, que é aquele período elisabetano, que aí abriu-se mais, a Europa dominou a parte teatral e surgiu o quê? O quê? Shakespeare, com as Opa! suas dramaturgias universais maravilhosas. Vou dar uns exemplos. Marco vai dar uns exemplos aqui. Romeo e Julieta, Hamlet, Macbeth. Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, Essas as Sonho de mais uma Noite populares, de né? Verão, Isso, ah, Muito Barulho por Nada. Tem ótimo. uma infinidade de textos do dramaturgo Shakespeare que são maravilhosos, vale super a pena. Eu sou super fã, confesso. E nesse tempo também, como era um burburinho da Europa, surgiu na França, através de Molière, a comédia francesa. Foi ali que começou o movimento da comédia francesa através de Molière, que foi do século XVII até o século XIX. Tá? Depois, a gente vem no início do século XX com a entrada do quê? Dos russos. O primeiro a fazer fama ali foi o Anton Chekhov, que é uma grande obra dele, é o Jardim das Cerejeiras, que é um texto lindo, né, que eu tenho vontade ainda de fazer, não eu, mas botar os alunos para fazerem, que eu acho maravilhoso. E através dessa abertura para os russos, surgiu o nosso maravilhoso, espetacular Konstantin Stanislavski. Chamado de O O Método. método, isso. Ele criou um método que aplica
técnicas para os atores sentirem as emoções reais, eles trazerem à tona as emoções reais durante uma representação teatral. Ele costumava dizer, quem estudou Stanislavski, até um ator amador já ouviu falar de Stanislavski, porque ele foi uma peça fundamental na arte de representar. Acho que eu posso dizer que foi um divisor de águas, né, na arte da representação. Depois que o Stanislavski entrou, os russos, de modo geral, os polacos, né? O que acontece é que os russos foram os primeiros a pesquisar, usar o teatro como pesquisa. Isso. Então, eles aprofundaram-se, porque eles começaram a estudar muito o ser humano, a relação do ser humano com o teatro. Sim. Por que o teatro transformava tanto as pessoas? Por que era tão assim intenso o trabalho de teatro? Uhum. Então, os russos vieram com uma pesquisa. Quase que os russos foram responsáveis pela a parte científica do teatro. Sim, sim. Inclusive, Meyerhold, que foi super importante, foi aluno de Stanislavski, ele tem vários estudos que faz uma comparação entre o teatro e a neurociência. Eu, que sou fã de neurociência, super leio a respeito disso e estudo. Então, os russos, eu posso dizer que nesse início do século XX foram divisores de água Sim. na arte da representação. Trouxe muito mais verdade, muito mais naturalidade no sentido de não ser natural, uma representação natural, uma representação verdadeira na arte de representar. Então, Stanislavski defendia a ideia de que você tem todas as emoções dentro de você gravadas no teu inconsciente ou no teu subconsciente, você só precisa trazer à tona. E aí você traz à tona, então, as tuas representações na parte emocional, ela fica muito mais verdadeira. E ele também defendia que o ator precisa se preparar externamente, o corpo, né, a mobilidade, a linguagem corporal, linguagem não verbal, mas também ele precisa fazer a preparação interior, usar exercícios de imaginação para criar a linha psicológica da personagem que ele vai representar. Então, hoje eu não consigo imaginar você montar um personagem, porque o Marco mesmo fala, quando a gente recebe um texto de teatro, ele é frio, ele é sem vida. Ele Sim. é frio e sem vida. E aí você recebe o seu personagem dentro daquele texto e você começa a ler, começa a entender como ele é, a imaginar como ele é, e você tem que tratar uma linha psicológica dessa personagem para quê? Para que essa personagem nasça naquele momento, mas sem ter nascido naquele momento. Ou seja, é um personagem que nasceu naquele momento através de você, através do seu trabalho, mas é um personagem que já existe porque ele não é um bebê. Então, toda essa linha psicológica vai trazendo verdade na representação desse personagem, vai trazendo verdade, vai fazendo com que esse personagem exista de forma genuína, né? Perfeito. Então, gente, isso é uma introdução, porque a gente vai falar ainda sobre Violet Polin, Grotowski. Essa é uma introdução dessa série muito importante, gente. Isso. Muito importante, porque dessa série a gente vai passar para exercícios práticos que a gente vai passar para vocês fazerem em casa para começar a aperfeiçoar e sentir o que é o teatro Sim. na prática. Então, assim, essa primeira aula é importantíssima, grave aí, fique atento. E, Michele, o nosso e-book? Então... Tudo isso que eu estou falando para vocês foi retirado do nosso e-book Somos Todos Teatro. Um e-book feito com muito estudo. Com muito estudo, muita pesquisa. Posso dizer, até me atrever a dizer que é um compilado de 6 a 8 livros em que a gente pesquisou bastante e deixou um e-book muito interessante sobre o teatro, a história, o teatro e a filosofia, né? Para você poder não precisar fazer todo esse estudo que a gente fez. Está muito mais mastigadinho para você. E é
muito interessante. A gente vai trazer essa série baseada no nosso e-book Somos Todos Teatro. E é bom você ter esse e-book para você fazer pesquisa e entender quando você começar a prática por que você está fazendo aquilo. Exatamente. Da onde surgiu, que tipo de interpretação você está fazendo. Ok, gente? Então, ó, primeira aula de uma série importantíssima. E a gente volta na quinta-feira que vem, né, Michele? Isso, como eu falei, foi só uma pincelada. A partir da semana que vem, a gente vai tratar tópico por tópico, né, Mar? É isso aí. Gente, até a próxima. Gente, um beijo. Beijo no Tchau, coração. tchau.